Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Eu tenho de começar dizendo que a cara que vocês estão vendo aí é um presidiário. Mas não me envergonho porque antes de mim o meu primo Jesus apareceu muito pior do que presidiário. Pareceu um defunto saído do cemitério. Então eu até acho que já a humanidade progrediu bastante daquele tempo para hoje, porque eu não estou saindo do cemitério, estou saindo de uma masmorra onde tive 9 dias sequestrado para ser morto. E me considero muito importante ao grau do meu primo Jesus, que ele teve o imperador de Israel, teve Pôncio Pilatos, que era o segundo homem de Roma, e eu também, pela primeira vez que eu fui assaltado na vida, roubado, me roubaram 20 mil reais em dinheiro. Me roubaram 3 computadores, enfim, o que tinha de valor aqui. Me roubaram até as abotoaduras e o pregador de gravata de ouro. Quem eram os ladrões? Policiais civis, procuradores da República, juízes de direito, da Justiça Comum e da Justiça Federal. Então, como diz o gaúcho, eu não sou merda de qualquer bicho, porque até para me assaltarem, Jair Messias Bolsonaro, que é o chefe da quadrilha, não veio com um bandidinho pé de chinelo, até porque não existe. Não existe no Brasil bandidinho pé de chinelo. Existem os bandidos ladrões pé de chinelo, que são juízes federais, juízes da Justiça Comum, procuradores de justiça, policiais civis de Brasília. Essa é a corja que rouba. Precisava de 20 mil reais, arrebentaram a meu domicílio, me roubaram. E depois queriam me matar. Por causa dessa importância? Não. É pelo que eu represento para o diabo que está distribuído nessa gente. Ele está acuado de todos os lados. Então agora, encerrando esse momento terrível da nossa história, que começa lá em 1500, este presidiário aqui anuncia para vocês agora como o magistrado supremo do Brasil, chefe de Estado do Brasil. Amanhã eu vou dar o carteiraço aí, mostrar para vocês a fala que eu reservei para este momento. Então, considerem hoje o presidente constituinte do Brasil falando pela primeira vez à nação. E é claro que um sujeito diferente em tudo tem de ser diferente desde o momento de arrancada desse novo Brasil aqui que está sob os meus ombros. E então temos de começar com o tratamento clínico da nossa civilização. Que ela está enferma, ela está na UTI, está para se acabar a civilização brasileira. E eu fui escolhido por força do destino para ser o médico que vai socorrer essa civilização. Então eu tenho de vir com a medicação pronta
aquela maletinha que os médicos antigamente tinham. Eu sou daquele tempo. Não havia hospital, havia um médico andando por ali. Ficava doente, pegava cavalo, um burro encilhado também, e ia correndo atrás do médico lá com o burro, e ele vinha atender a gente com aquela maletinha, que curava mesmo. Eu sou daquele tempo, eu sou aquele mesmo médico. Minha maletinha. Então estou abrindo essa maletinha agora para salvar a nação brasileira, salvar a civilização brasileira e, quiçá, salvar a humanidade toda. Qual é o medicamento agora? Medicamento com o qual eu vou acabar com o coronavírus, acabando com a miséria do povo brasileiro, transformando o povo brasileiro tudo em ricos, fiel à identificação que o primo Jesus colocou aqui. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é inteligência, poder e riqueza. Então, aqui no Brasil, Deus não admite que exista burro, analfabeto, ignorante, que exista pobre e que exista escravo. Todo brasileiro é a imagem e semelhança de Deus daqui para frente. Porque eu, o peão da nação, não vou permitir mais que no Brasil exista miséria, que no Brasil exista analfabetismo, exista a doença. Se eu não pudesse combater isso, eu não estaria aqui, o chefe de Estado do Brasil. Então, com a minha maletinha, são os medicamentos que eu estou anunciando. Mas começando agora o tratamento da civilização brasileira, eu anuncio o DIN. Por que DIN? Porque eu sou brasileiro judeu. E nós, judeus, temos a pretensão de sermos sábios. Não sábios por sabedoria humana, mas sábios pelo Espírito de Deus, que nós sabemos trazer sobre nós. Então, por que não existe judeu pobre? Porque nós sabemos os segredos de atingir a riqueza. E o segredo de atingir a riqueza não é externo, está dentro da nossa cabeça, está dentro do nosso sistema intrasensorial. Por exemplo, Coca-Cola. Não existe em nenhum ponto do mundo que você chegue que não tenha Coca-Cola. Me informaram esses dias, pessoal da equipe de inteligência internacional, que tem convivência comigo, um dos nossos agentes teve, há uns meses atrás, lá no Polo Norte, visitando uma base lá que era necessário a gente conhecer, e lá eles não têm geladeira, mas lá no depósito de suprimento deles, tinha Coca-Cola. Aí ele voltou e disse, olha, Coca-Cola tem até no Polo Norte. Por que pega desse jeito? Porque é 2 tiros no intraconsciente. Coca-Cola. O subconsciente trabalha. Não em favor do que vai consumir a Coca-Cola, é claro. É contra ele. Porque a Coca-Cola não faz bem para ninguém. A favor do empresário da Coca-Cola, que fica cada vez mais rico. E assim também é o DIN. O DIN não é 2 tiros, é um só. DIN! Pega no teu intraconsciente. É um tiro na base do teu cérebro. Movimenta todo o teu corpo. E assim vai movimentar o corpo de todo ser humano em toda a face da Terra. É a primeira moeda que é um estampido. Levamos 8 meses fazendo continhas, fazendo cálculos, entrando o teorema de Pitágoras, entrando a matemática quântica, entrando tudo aquilo que a sabedoria humana já armazenou. Então chegamos a esse estampido. Tim!
3 letrinhas. E sendo 3, é a mente e o Espírito de Deus. Por isso é que os nossos engenheiros de finanças que estão envolvidos conosco em o novo sistema financeiro do mundo que vai ser comandado pelo Brasil, já me colocaram os cálculos todos. Não é coisa de político, não. E nem coisa de pregadores evangélicos que merecem todo o respeito como guias espirituais. Agora, em termos de dinheiro, de economia, eles têm de respeitar nós que somos autoridade. E é claro que eu também não perco para os meus engenheiros de finanças, eu também sou doutor no assunto. E então, nós temos a pretensão de, por 50.000 anos, não haver mais mudança de moeda no Brasil. O nosso DIN nasceu para durar 50.000 anos. Imagine, então, a confiança do vosso peão em Deus. E 50.000 anos, para Deus é 50 dias. Então, não dá nem 2 meses de Deus. Não é exagero nenhum. Absolutamente coerente. Então, menos de 2 meses de Deus vai durar a nossa moeda. De 2 meses de Deus para frente, nós não garantimos nada, porque a procriação humana, ela é regida por Deus, não é por nós. Agora, parecia para o capitalismo selvagem, para os exploradores da humanidade, que já estava havendo gente demais na Terra, e aí até criaram esse programa de matar 30% da humanidade. Coisa do diabo, coisa demoníaca, não vão fazer. Mas a gente admite que em alguns lugares do mundo existe uma população quase plena, que é o caso da China, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Contra nós aqui, eles têm um pouquinho maior território deles do que o nosso. Nós aqui temos 217 milhões. Nós temos levantados isso por satélite. Temos espaço para mais 800 milhões de brasileiros aqui. Então, até que nós preencha esse espaço de 800 milhões de brasileiros, para nós ficarmos com 1 bilhão e 17 milhões, 1 bilhão e 17 mil brasileiros aqui, quer dizer, mais ou menos leva 50.000 anos. Então, nós podemos garantir seguramente, por 50.000 anos, o estampido monetário do Brasil vai tinir na soberania de livre iniciativa da população terráquea. Tim. Daí para frente vão ser ecos do tim, como se dá um tiro. Isso eu fiz muito, nasci no campo, no Rio Grande do Sul. E a gente naquela época não tinha revólver, mas tinha pistola. Carregava uma pistola de 2 canos, com chumbo, e descia, chamava canhada, era uma baixada onde corria alguns riozinhos, e dava um tiro ali, só para ver o eco. Durante vários minutos, a gente ficava escutando aquele tiro se repetir pelas matas e pelas coxilhas. Era bonito demais. Assim vai ser o DIN brasileiro. Repercutindo entre os países, entre as nações. Não com imperialismo. A experiência de imperialismo a humanidade já viveu. E não é boa. Tivemos o imperialismo comunista da União Soviética. E que eu fui um dos que ajudei a acabar com eles na guerra de inteligência. E temos o imperialismo americano, que chegou
a ser pernicioso, a ser quase demoníaco. E também se acabou. Os americanos hoje estão em situação muito pior do que nós. Porque a situação do rico, quando ele começa a ficar pobre, é um verdadeiro inferno. O pobre não. O pobre, se ficar mais pobre, não sente nada. Acostumado com a pobreza. Agora o rico, não. Eu conheço, porque, como advogado, eu trabalhava quase que só para rico. Porque o pobre não tinha o que fazer na justiça, o pobre resolvia tudo lá. Um conselho, o pobre não tinha nada que discutir na justiça, precisa de patrimônio. Discutir desavença, eu conversava com outros dois, saíam abraçados de lá, não ia para a justiça. Então, ia para a justiça era o rico. Tenho muita experiência de rico. O rico sofre demais quando ele se vê ameaçado no capital. Ele não sofre quando tem um câncer. Ele não sofre quando está ameaçado de um infarto. O rico sofre quando está ameaçado na riqueza dele. O rico não sofre nem pela mulher. Que o rico não é apaixonado por nada, a não ser por si mesmo. Por isso Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos negócios de Deus. E eu sou prova disso. Eu tenho comigo, no gabinete parlamentar da Presidência da República, os 3 presidentes: Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria e Confederação Nacional do Comércio. Ou seja, os 3 mais ricos do Brasil. Porque mesmo que eles não tenham patrimônio elevado, mas eles são os presidentes dos 3 centros da economia do Brasil. Então são os mais ricos. Eu estava dizendo há pouco aqui para o meu pessoal. Verifiquei a conta do povo que custei a intervenção no banco. Essa conta está no meu nome, sob a responsabilidade da Polícia Federal. É a Polícia Federal que sabe contar do movimento dessa conta. Eu me senti gente quando eu tirei o extrato ali vendo. Depósito de R$10, depósito de R$20, R$50, nenhum de R$1.000. Então não tinha nenhum rico ali. Então eu me vi naquele dia, de 2.000 anos atrás também, em que o primo Jesus, na mesma situação, vendo o movimento econômico ao redor dele, viu uma viúva tirando as moedinhas que dava para ela comprar o pão. Essa situação se repete comigo hoje. E foi quando Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico participar comigo. Eu não busco nada entre os ricos. E então eles também não são donos da pátria que eu vou administrar daqui para frente. Não participam comigo. Eu não participarei com eles. Não pensem que eu sou partidário do perdão. Eu tenho o perdão como um instrumento de degeneração do caráter, de degeneração da humanidade. Homem não perdoa outro homem. Por isso existe o direito de legítima defesa, que é sagrado. E todo ser humano
tem obrigação diante de Deus, de si, dos seus descendentes, da pátria e da nação, de exercer o direito de defesa. Direito de defesa que a nação está exercendo agora, no seu peão aqui. Quando eu digo a nação está massacrada por bandidos, não bandidos saídos do seio da nação, magistrados, procuradores da República, policiais civis de Brasília, doutores. Esses são os bandidos, os ladrões, assaltantes, e que se contentam num assalto de 20 mil reais. Aliás, depois daí acharam um pouco, e aí me extorquiram em mais 3 mil reais. Está tudo lá com eles, eu não vou pegar lá. Eles podem imaginar o que vai acontecer. Esses são os bandidos que estão sobre a cabeça da nação. Eu acredito que jamais essa bandidagem esperava que um dia o Brasil tivesse um sujeito que é primo de Jesus, sou sim. Ele é descendente de Judá, eu também. Só que ele era da linha nobre de Judá, descendente de Davi. E eu sou descendente dos saracenos do deserto, com os quais o Davi fez as suas tropas invencíveis. Com essas tropas dos primos saracenos do deserto, ele fez o maior império daquela época, que foi o Império de Israel. Então, eu perco para Davi, porque em nossa linhagem eu seria um soldado de campo dele. Mas não foi ele como rei que fez de Israel o império que foi. Foi o soldado de campo. Então eu não tenho preocupação nenhuma com o que estou enfrentando. Odin é o meu primeiro ato de chefe de Estado. Ele está nascendo no dia 10 de janeiro com a cotação, chama-se a paridade cambial, porque a moeda nova, ela tende a nascer com valor. E como o lastro de emissão do Odin é a pequena riqueza de 1 quatrilhão e 200 trilhões, calculados em dólar, Odin nasce então no dia 10 de julho, agora, valendo R$ 5,32. Esse é o valor de nascimento do Odin. A partir do dia 30 de novembro, aí vai sair o real de circulação e vai começar a circular o Odin. Daí, Odin é valor absoluto. As moedas mundiais que quiserem ter poder de compra no mundo inteiro, aí vão ter de ser cambiados pelo Odin brasileiro. O Odin brasileiro é que vai regular a cotação do mercado financeiro. Mas isso vai ser a partir do dia 1º de dezembro deste ano. Até lá, para as pessoas irem se habituando de quanto Odin elas vão ter no bolso,
quando não tiverem mais o real, já começam a calcular agora. Um din, R$ 5,32. Isso aí fizemos isso aí porque é tudo simplificado agora. Inclusive, na lei que criou o real, eu participei da feitura daquilo. Foi uma dor de cabeça sem tamanho, a URV. As pessoas andavam com aquela plaquinha na mão ali, calculando para lá e calculando para cá, e a gente recebendo injúria de todo jeito, dizendo que era um jogo igual que o Collor tinha feito. E não era. As pessoas iam fazer os cálculos e iam ver que o preço que elas estavam pagando também tinha aquela redução. Dava, me parece que 2.500, assim, uma coisa assim. Então, evitando tudo isso, nós estabelecemos um valor. Porque, hoje em dia, não existe mais aquele mundo velho que nos criou até agora. Porque isso acabou. Não tem mais nada aqui. Nós temos que começar um mundo novo. Por isso que eu digo, começamos pela ressurreição intelectual da humanidade. Não temos mais nada do passado aí que nos sirva. Venceu tudo. Então, estamos começando agora, raciocinar. E aí, nesse raciocínio, então, estamos com um mundo novo. Um mundo novo precisa de duas coisas. Precisa patrimônio e dinheiro para empreender esse patrimônio. O Brasil tem 243 trilhões de patrimônio para empreender. E tem 1 quatrilhão e 200 trilhões de lastro de emissão para empreender esse patrimônio. Coisa de louco. Mas é a nossa realidade. Aí, dá para imaginar que 217 milhões de brasileiros, população economicamente ativa de 105 milhões. Dá para imaginar que pode ter alguém pobre aqui dentro? Não tem como. A não ser que não fosse eu o chefe de Estado do Brasil. Porque eu não tenho interesse nenhum aqui. Sou alienígena, já tenho falado isso muito. Já tenho. O que eu vou querer fazer futuro não significa nada para mim. O que eu quero é sair daqui honrado diante de Deus. Não pensando em eternidade. Pensando em ser digno de sair daqui e já estar com uma missão pior do que eu enfrentei aqui em algum outro lugar. Por quê? Merecedor da confiança dele pela experiência que trago do que realizei aqui. Essa é toda a minha ambição. O resto, que é da terra, é dos terráqueos. E a eles me cabe administrar isso. Colocar eles sobre o domínio do que Deus criou para eles. Essa é a minha função. Começamos com Odin. É a primeira fala do vosso peão. Amanhã vou mostrar minha carteirinha de chefe de Estado para vocês. Eu sou presidente constituinte do Brasil. Não o soberano. Não o poderoso chefão. O peão da nação. Porque quem comanda o país é o povo no poder. E como o povo não pode se autoexercer, porque o poder afunila para cima, então me instituiu seu peão. E eu tenho de corresponder a essa confiança. E vou repetir todos os dias. Daqui uns dias, nós vamos estar com a nossa comunicação instalada direto no gabinete da Presidência da República, eu trabalhando e falando com vocês. E sempre lembrando, se eu não corresponder, assim como vocês me instituíram, podem me desinstituir. Eu não estou pelo poder. E nem por riqueza. Apesar de que o meu contrato com a União de prestação de serviço, de honorários, é 30 bilhões de reais. Isso aí eu já mostrei para vocês. E o dia que eu estiver recebendo isso vai ser na frente das câmeras da televisão do mundo inteiro. Porque o mundo vai ter de aprender conosco aqui o que é uma democracia, o que é uma nação bem organizada. E vai aprender que essa bobageira aí de
morrer pela pátria, essa bobageira aí não, porque eu tenho de salvar o meu povo, isso é tudo bobagem. Como dizia Paul Guedes, considera um gênio no marketing do mundo. Se aparecer na tua frente alguém com uma grande ideia, e que de fato é uma grande ideia, mas disser para você, eu não tenho interesse próprio nenhum nisso aí, eu estou fazendo por amor à pátria, eu estou fazendo por amor à minha nação. Não siga esse sujeito, porque ou é um vigarista ou é um sonhador. Quando o homem é sério, ele tem primeiro o interesse dele na causa. E é em cima desse interesse que ele oferece, então, a causa aos demais. Então, o meu interesse, eu já falei aqui. O meu interesse pessoal é sair da missão habilitado diante de Deus para a próxima. Esse é o meu interesse na causa. E não tenho outro interesse, porque eu não tenho como fazer um patrimônio aqui, a não ser para a geração que formei aqui na Terra. Mas esses honorários, eu acredito que acertando com todo o pessoal que está se agregando comigo nisso desde o início, vai sobrar alguma coisa para mim. Isso aí eu vou empregar no Projeto Amazonas. Já falei para as minhas filhas, para os meus netos, tudo. Empregar lá. E ali vai ficar, então. O primeiro legado é a pátria bem construída, fundada em sólidos alicerces de liberdade, por 50 mil anos. E dentro dessa pátria, então, como todo judeu faz, entrega para os filhos o patrimônio, a herança particular. Então, essa herança particular é da última ação que eu, como jurista, estou realizando. É a herança deles. Dos 30 bilhões do contrato de honorários que eu tenho com a União, vou pagar todo mundo e vai sobrar alguma coisa para eles. Vou deixar empregado no Projeto Amazônia, soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Por isso, todos eles, já tem 4, são advogados, tem economista, tem médico, tem biólogo, tem engenheiro florestal, tudo dentro da minha família, netos. E estão se especializando para serem dignos dessa herança particular que o papai e o vovô vai deixar para eles. Esse é meu interesse direto na descendência que formei aqui. Um beijão no coração delas e deles. Eu amo muito vocês. Deus abençoe a todos.